Boa noite. Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos começar mais uma live com uma pessoa muito especial, Rafael do Prosperato. Ele vai se apresentar para vocês, vai ser muito agradável essa live. Ele conhece muito de azeite. Hoje é nossa 31ª live e nós vamos conhecer a história, os desafios da... E vai ser uma alegria estar aqui com vocês, o Rafael. Vamos lá. Cadê o Rafael? Oi, Oi, Rafael! Samira, tudo Oi, bom? meu amor, boa noite. É um prazer Como é que imenso tá? estar aqui com você, viu? Tudo bem? E para Tudo bom? Quanto quem tempo, né? muito tempo, o pessoal vai te conhecer. O Rafael foi uma das primeiras pessoas que eu conheci do mundo do azeite, né, Rafael? No Instituto É Agronômico de verdade. Campinas. Há 8 anos atrás nós nos conhecemos e de lá para É cá verdade. foi só sucesso da Prosperato, né, Rafael? Então é uma É alegria, legal, né? viu? É muito bom todos os desafios que foram impostos e que vão sendo vencidos, né, Gabi? Ô, Rafael, quando eu estava lá no Instituto Agronômico, eu tive o prazer de estar com o seu tio. Era o seu tio que estava lá? Não, na verdade era o Osmar. Ele não é meu parente, mas ele é sócio da empresa, né? Sócio do meu pai já há muitos Ah, anos. tá certo. Então tá bom. Olha, Rafael, eu queria que você se apresentasse, da onde você veio, qual a sua formação, desde quando você trabalha no mundo da olivicultura. Não vou nem entrar ainda no mundo da oleocultura, né? Parabéns pelos prêmios na Argentina. Para quem não sabe, Obrigado. vocês vão conhecer o Rafael. E é muito interessante porque a Prosperato é a empresa mais premiada do Brasil. É impressionante. Então, eu quero que vocês se dividam. Rafael, se apresente para o nosso público. Bom, então, meu nome é Rafael. Hoje eu estou aqui em Barra do Ribeiro, onde fica a nossa empresa, que é a Tecnoplanta, que produz as mudas de oliveira, né? E também o azeite de oliva Prosperato, que a gente produz ele está em Caçapava do Sul, né? Que é um município que fica umas 3 horas daqui, que é onde a gente também tem a maior parte das oliveiras, né? Enfim, o nosso contato com a oliveira e com o azeite começou já faz 10 anos, foi em 2011, né? Também foi o ano que eu entrei na empresa para começar a trabalhar, independente do que vinha pelo caminho, mas por destino veio as oliveiras e o azeite. Então é uma coisa que eu acompanho desde o início, né? De tudo acontecendo desde o início e toda essa formação, né? Do que a gente vê do azeite hoje no Brasil, desde muito cedo. E os resultados estão aí, né? A gente olhando para trás hoje vê como a gente passou por dificuldades e desafios, mas o resultado hoje é muito gratificante, né? Então, seria mais ou menos isso. Claro, todos esses anos que a gente já vem produzindo, né, e se envolvendo, já vão quase 10 anos, já aconteceu muita coisa, mas eu vejo que a gente está bem no início, assim, né? Em se tratando de olivicultura no Brasil, é tudo muito novo, muito recente, né? E quando a gente para pensar, talvez 5 anos atrás, que a gente achava que a gente sabia alguma coisa, hoje a gente vê que a gente não sabia nada, né? E a gente vê que a cada tempo que passa vai ser assim, né? Hoje a gente também acha que sabe de alguma coisa, mas daqui a 5 anos ou 10 anos a gente vai ver como a gente vai ter aprendido nesse caminho, né? Interessante, né, Rafael? Esse percurso, né? Aqui no Brasil e especialmente para você e todos que trabalham lá com você, né? Ô, Rafael, me diga uma coisa, como é que nasceu a Prosperato? Como foi? Então, essa era uma vontade que se tinha na empresa de diversificar os negócios e a gente queria fazer o que a gente sabe fazer de melhor sempre que for a produção das mudas, né? Então, essa é a expertise, na verdade, que a nossa empresa tem e que a gente viu essa oportunidade de fomentar esse mercado aqui no Brasil com as mudas de oliveira
naquela época, só que se tinha muito pouco ainda, né? O pouco que se tinha de tentativas de produção aqui no Brasil ainda era de mudas que vinham de fora ou não com a mesma padrão de qualidade genética, de entrega de material que a gente já tinha com outras plantas. E aí a gente viu uma oportunidade para entrar nisso, primeiro ofertando as mudas e talvez algum dia produzindo o azeite. Só que a gente justamente viu que os investidores, as pessoas que gostariam de plantar oliveira, elas olhavam e diziam, pô, por que eu vou plantar alguma coisa que eu nem sei se vai produzir? Né? Não tinha ninguém produzindo na época, praticamente, muito pouco, algumas tentativas pequenas, né? De pessoas, às vezes, que nem eram muito ligadas ao setor agrícola. Então, a gente viu, bom, para a gente mostrar que dá certo produzir no Brasil, a gente vai ter que fazer o nosso próprio projeto. Então, foi mais ou menos assim. Tudo aconteceu muito rápido, a gente começou com um plantio aqui em Barra do Ribeiro em 2011 e a gente pensava lá, sei lá, vamos produzir daqui uns 4, 5 anos. A gente não sabia bem quanto tempo levava para produzir, porque a gente só tinha literatura europeia como fonte de informação, né? Não tinha muito contato com o que já acontecia no Brasil. Mas aí naquela época, um ano depois, logo, a gente descobriu que naquela região mais central do Rio Grande do Sul, né, entre Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul, já tinha tido um movimento no passado de pessoas que plantaram as oliveiras, né? Pessoas que não eram necessariamente ligadas, né, ao setor agrícola, mas que fizeram dar certo, fizeram as oliveiras produzir. E num desses plantios, a gente viu uma oportunidade porque o proprietário ele queria se desfazer do plantio, né? Não porque não tinha dado certo, mas porque estava começando a demandar um trabalho que uma pessoa só não dava conta, né? Então foi uma coisa que ele fez com muito empenho e fez dar certo, né? Apesar de não ser da área dele, ele conseguiu fazer funcionar, mas ele queria passar isso adiante. Então, na época, a nossa empresa viu ali a oportunidade de adiantar todo esse projeto que a gente tinha, né? De mostrar que é possível cultivar as oliveiras aqui no nosso clima, de produzir um bom azeite. Então, tudo aconteceu muito rápido, né? Em 2011, a gente só estava sonhando com tudo isso. Aí, em 2012, a gente adquiriu esse plantio que já estava em produção. Naquele mesmo ano, a gente comprou as máquinas e em 2013 a gente já estava extraindo azeite. Então, foi tudo muito rápido, né? E naquela oportunidade mesmo, naquele ano, que daí a gente começou a se envolver, né? Em buscar mais conhecimento. Aquele curso lá de Campinas foi o primeiro curso que eu fiz de análise sensorial, né, em 2013. E aí de lá para cá a gente foi buscando mais conhecimento também nessa área, né? Então, para você ver como esse mercado também cresceu muito, né? Porque em 2013, quando a Prosperato entrou no mercado, só existia outra marca de azeite no Brasil, que era a Olivas do Sul, né? Que eles foram os primeiros, nós somos os segundos. E de lá para cá, já acho que já tem mais de 100 marcas de azeite brasileiro, né? É uma coisa que cresceu de uma forma muito rápida, né? E eu acho que é daqui para frente, né? Cada vez mais produtores vão estar entrando no negócio, vendo as possibilidades no mercado. E isso tende a crescer cada vez mais. E da nossa parte, sem esquecer, né? Da nossa origem, a gente vai estar sempre disposto a oferecer as mudas de oliveira, né? Para quem tiver interesse. Até tem muitos produtores que já têm o seu azeite, alguns já montaram seus lagares, outros ainda extraem com a gente, mas são pessoas que plantaram mudas da nossa empresa, né? Então a gente fica bem feliz de ver esse resultado iniciando com a gente, indo até o final, dando certo. E, Rafael, me diga uma coisa, você chegou a buscar a escola europeia, americana? Como é que você fez? Ou você só ficou junto da Oliveira em observação, autodidata? Como foi? Isso é uma coisa engraçada para mim, que a primeira oliveira que eu vi, eu acho que foi aqui na empresa mesmo. Eu não tinha tido contato com ela, assim, de viajar para a Europa, como muitos produtores aqui no Brasil fizeram, né? Muita gente, na verdade, foi para a Europa, viu a produção lá, digamos, se encantou com a oliveira, da onde ela tem a sua origem, e quis fazer isso também no Brasil. Então eu fiquei muitos anos, na verdade, sem ver oliveira em outro lugar, né? Só em 2015, eu acho que foi o ano que eu fui a primeira vez na Espanha, e aí sim eu vi como tem oliveira lá. Como tem muito mais, não tem nem comparação, né? E da onde ela tem essa Mas origem é olha, totalmente diferente.
E aí, assim, tendo esse contato depois, busquei conhecimento de pessoas também que vieram da Europa a dar cursos aqui no Brasil, né? Também fiz um curso de análise sensorial e de elaboração de azeite na Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos, que eles têm uma produção bem forte. A gente não escuta falar muito deles aqui no Brasil, mas o que eles têm lá de tecnologia é muito avançado e eles são muito bons, né? E depois, também na Espanha, um curso de elaboração de azeites, né, para especializar mais nessa área. Mas é sempre algo que anda junto, assim, né? Eu digo que a pessoa que trabalha ali na parte da extração, da elaboração do azeite, que é o que eu acabo me envolvendo mais, tem que estar com a análise sensorial muito apurada também, porque senão não sabe o que está acontecendo dentro do lagar, sabe? É mais ou menos assim, se a pessoa não identifica os cheiros, né? Se a fruta que está vindo é de boa qualidade, se o azeite que está saindo tá bom, isso é só pela análise sensorial que é feita, né? Senão a pessoa realmente fica cega lá dentro, né? Ela não sabe o que está acontecendo. É mais ou menos Tá, assim. tá certo. Rafael, a gente sabe que vocês são uma grande empresa. Como é que foi esse trabalho para chegar no tamanho que vocês chegaram hoje? Está entre os melhores do mundo. Como que foi? Vocês tiveram muito ajuda, foram entre erros e acertos? Como foi? A nossa empresa plantou bastante oliveira. Hoje a gente deve ter um pouco mais de 250 hectares plantados. E eles estão espalhados em duas regiões bem diferentes aqui do Rio Grande do Sul, com diversas pesquisas, diversos materiais de pesquisa, né, diversas variedades, para a gente justamente entender aonde que ela melhor se adapta ao nosso clima e com quais variedades, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz, que a gente diz, não só de tentar produzir, mas também de pesquisar, porque é tudo muito novo e para o negócio ser viável tem que ter justamente essa escala e esse tamanho, né? É assim que a gente vislumbra o negócio hoje. Tendo uma cadeia completa, que é como a gente tem desde da muda, que a gente sabe que nós mesmos fazemos, então sabemos a origem, plantamos, cuidamos, fazemos todo o manejo, a colheita, a extração, o invase e comercialização do produto até o consumidor final. Que é uma coisa Tá. que acaba sendo que hoje a maioria das empresas tenta adotar, porque não adianta fazer só uma parte do processo, digamos assim. Claro que com o advento hoje da internet é muito mais fácil chegar com o produto direto para o consumidor final, né? Mas há muitos anos atrás não era assim, né? Você dependia, né, de vários fatores para se comercializar o produto. E hoje a gente vê dessa forma, né? O tamanho que a gente tem para essa produção é justamente para atender muitos custos fixos que envolvem o processo, né? Para tornar ele mais viável. Bom, da parte das premiações, sempre foi uma coisa que a gente teve muito orgulho, né, das conquistas, né, dos reconhecimentos, porque eu me lembro que até 2016, que a gente não tinha enviado para nenhum concurso, né, a gente começou a enviar desde 2016, ficava aquela coisa da gente dizer, ah, não, o azeite, nosso azeite é muito bom e tal, aí, tipo, você falava isso para um cliente, para um amigo, para um familiar, ele ficava, tá, tipo, tu que tá dizendo que o azeite é bom, né, não tem outra pessoa, assim, daqui a pouco alguém lá que vai justamente dizer, alguém de fora que vai dizer que o produto é bom, né? Então sempre ficava aquela coisa assim, o cara diz que é bom, mas só é ele que está dizendo, é o produto dele, né? Então a gente vê que o negócio das premiações foi como uma segunda opinião do tipo, olha, o cara lá, um grupo de jurados experientes naquele país, né? Prova um monte de azeite, os caras disseram, ó, nosso azeite realmente tem uma qualidade muito boa, né? E também uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, que da maneira que a gente aprendeu lá no início, né, como se deve fazer um azeite, a gente começou a se dar conta que não era todos os produtores do mundo que faziam assim, digamos, né? Às vezes não porque não queriam, né, mas em produções muito grandes, né, nos países da Europa, é difícil se controlar tanta qualidade, né, em volumes muito grandes. É uma tendência que existe lá, né, dos grandes produtores
reservarem uma parte da produção para um azeite de alta qualidade, mas é lógico que não tem como todas as azeitonas lá virarem azeites extra virgem, que vão ganhar prêmio e tal, né? Como a produção aqui no Brasil é pequena, a gente tenta ter o maior cuidado possível com o pouco de azeitonas que a gente produz para fazer esses azeites diferentes, né? Assim, diferentes que eu digo do que a gente estaria acostumado a consumir em questão de frescor, qualidade, colheita precoce, né? Que nem eu disse, são coisas que na minha cabeça, tipo, todo mundo faz assim, né? Mas aí quando a gente vai aprendendo mais sobre o processo, a gente vê que não se faz muito por questão comercial do que, não quero que seja feito, sabe? Então, é mais ou menos assim, a gente vê hoje que o azeite brasileiro, ele chega para o consumidor de uma forma ainda de pequeno volume, mas que apesar de não estar tão presente ainda nas prateleiras, faz a pessoa se questionar muito sobre o que ela vinha consumindo, né? A origem do produto, questão de safra, variedade, né? Que muita gente ainda acha que só existe um tipo de azeitona. Então, essas coisas assim que a gente vai levando junto com o produto, né? Com a informação que ele traz, que é tudo muito novo. E é o que eu sempre digo lá, assim, a pessoa ela tem que comprar toda essa ideia do produto, senão ela não vai se convencer, né? Não vai entender por que o azeite ele é mais caro do que um azeite mais comum, né? E também, isso é uma coisa que não faria sentido a gente que eu digo, o azeite brasileiro entrar no mercado para competir por preço, né? Porque não ia durar muito tempo. Então a gente tem um marketing muito positivo que é o frescor, né? Isso a gente sempre vai ter como uma vantagem comercial, porque a pessoa que consome azeite ela está muito preocupada com a saúde, né? Então quando a gente fala de consumir um azeite mais fresco é justamente buscando um azeite que tem mais essas propriedades benéficas que são melhor preservadas, né, e tudo mais. Enfim, às vezes parece que é um assunto que a gente já está repetindo, né? Mas eu sempre digo que a gente vive numa bolha do nosso negócio, do azeite, que às vezes as pessoas de fora ainda não sabem isso, né? Não tem tanta clareza. Então, nunca é demais repetir e falar sobre isso, né? Tá certo. Rafael, quantos prêmios a Prosperato já ganhou? O azeite Prosperato? Em competições oficiais está na faixa de 100 premiações já. Com essas que saíram da Argentina, acho que está 100 ou 101. A gente ainda vai publicar sobre elas, né? Foram 6 premiações na Argentina. E claro, depois teve outros prêmios, tipo, prêmio de embalagem, de rótulo, essas coisas assim, mas concurso de azeite mesmo, pela qualidade do produto, está mais ou menos nisso. Né? A gente tinha um recorde de premiações em 2018 e eu acho que esse ano já passou, assim. Deve estar umas 26 ou 28 premiações. Nossa, parabéns. Parabéns, viu, Rafael? Rafael, fala para o público quais as variedades que você trabalha lá na sua... Eu às vezes falo quinta, aqui é fazenda, né? Na sua fazenda. Pode ser como fazenda, né? Bom, como a nossa empresa ela tem a parte de viveiros e de produção de mudas, a gente tem diversas variedades em pesquisa, muitas delas ainda de desconhecimento do público. Como a gente é viveiro, a gente pode pesquisar, multiplicar, observar no campo, mas muitas ainda não estão disponíveis para serem multiplicadas por outros clientes. Mas assim, as das mais conhecidas, né? Seriam Arbequina, Arbosana, Coroneike, Picual, Frantoio, Coratina, Galega, a Manzanilla, uma coisa em torno de 10 variedades. Tem uma que não tem tanto aqui no sul, mas na Serra da Mantiqueira eles cultivam mais, que é a Grápolo, também uma variedade muito boa. Da nossa produção, dessas variedades que já viraram azeite, a gente tem a Arbequina e a Arbosana, que formam o nosso blend, esse é o nosso carro-chefe. É a preferência do público em geral por ser um azeite mais suave, né, mais frutado, ele vai bem com tudo, é bem versátil. E dos varietais, esse ano foi o ano que a gente mais lançou monovarietais, né? E até onde a gente sabe, é a maior variedade de varietais que tem no Brasil, de um único produtor. A gente tem a Coroneike, a Picual, a Frantoio, a Galega e a Coratina.
todos como Você, che... monovarietais. Você Sim, chegou a fazer esse ano galega ou não? sim, fizemos galega. É? Frantoio, um Uhum. monovarietal de frantoio, olha, que É, desse, interessante, sim. Rafael. Esse eu acho Nossa. que vocês não têm aí na loja, mas a gente Não, e ainda eu tem ali acho em que você estoque. é o único no Brasil, né? É o único. Da Frantoio, eu acho que já tem outros produtores que tem, se eu não me É? engano, já tem. Eu acho que eu já vi um ou Tá, dois, assim. É, mas tá. da Galega, eu acho que nós somos os únicos, não tenho certeza, posso estar falando besteira, porque também tem muitas dúvidas em relação ao nome certo dessa variedade, que alguns chamam Tá, de Galega, outros chamam de Maria da Fé, e tá. já teve gente de Portugal que nos disse que talvez ela poderia ser até a negrinha do Freixo, se eu não me engano é esse nome de variedade É, negrinha tem do lá em Freixo, Portugal. isso. Ela é mais É, usada alguns. tras os montes. A negrinha do Uhum, é, Freixo, que então. A pode gente ser a ainda. galega, né? A galega é Tem suave essa brasileira? confusão. Ah, Oi? Não ouvi não. o que o Jorge falou. Fizeram uma pergunta. Tá me ouvindo bem, Rafael? Tá? Tá me ouvindo? Tô te Tá ouvindo. bom. Uhum. Você perguntou o que, Jorge? Se a galega brasileira, ela é suave. Ela é suave, a galega brasileira, como a portuguesa? Não, então, ela tem assim, a gente colheu ela um pouco mais verde esse ano. No ano passado a gente Tá, deixou ela um pouco mais madura, porque a gente queria ver como ela reagia no pé, ficando tá, mais madura, né? Ela é uma variedade bem resistente a doenças, assim, que outras variedades têm quando já estão num grau mais avançado de maturação. Ela é bem interessante nesse aspecto. A gente colheu ela um pouco mais verde esse ano. O rendimento tá, de azeite dela é bem baixo, é mais baixo até do que a da arbequina. tá. Mas o azeite é excepcional, assim, ele é muito bom mesmo. Eu senti que ele é como se fosse assim, um pouco mais intenso e amargo e picante do que a própria arbequina, né? Mas claro, não chega a ser tão intenso quanto uma coroneita ou uma picual, né? Eu diria assim, como a gente disse para os nossos clientes, né? Que é para aquela pessoa que já está querendo explorar mais um pouco o lado dos azeites mais intensos, sem ir direto para um muito forte, assim, a pessoa que já está acostumada com um azeite mais suave, né? Então seria aos poucos, assim, para ela ir sentindo essa intensidade, digamos assim. Rafael, lá na sua latitude, lá na sua região, né, naquele corredor latitude 30, vamos por assim, né? Qual é Uhum. a azeitona, a variedade, perdão, a varietal, né, que você vê mais se difundindo em todo o corredor lá de produção da olivicultura? Como é que você vê? Qual que vai ver e vai ficar e é volumosa? Qual que é para você? Ano após ano a gente tem visto como a coroneite se adapta bem ao nosso clima. É uma coisa assim bem interessante, não só pela adaptação vegetativa dela, mas pela produção. E a gente já observou que a coroneite ela é autopolinizante, ou seja, ela não necessariamente depende de outra variedade para produzir. Então, como assim, nosso maior desafio é a questão do clima relacionado à umidade no ar, no solo, né? A questão da umidade no ar para a polinização é sempre um problema. Como a coroneia tem se mostrado com um índice alto de autofecundação, a gente vê ela assim, com bons olhos para ela ter uma variedade mais cultivada, né? A gente tem colhido ela bem verde, assim, muito mais verde do que os gregos colhem na maior parte, mas a gente também vê que poderia se desenvolver no futuro um azeite de coroneite com colheita mais madura, sabe? Seria Hum, outro azeite, é um azeite totalmente diferente, sim. né? Da mesma variedade. É só questão do ponto de maturação, né? Momento de escolha da Tá. colheita. Então, ela tem se mostrado bem positiva para o nosso clima. Ela dá uma fruta muito pequena, então a dificuldade na colheita é um ponto negativo. E depois dela a gente vê, assim, tirando um pouco o lado da precocidade de produção, a frantoio e a picual, né, em regiões como a nossa ali, ela tem se mostrado bem adaptada. É uma coisa que a gente vê também bem assim, elas demoram mais alguns anos para começar a produzir, né?
As nossas frantões que realmente vão ter uma produção alta ano que vem, elas já têm 8 anos. Então, diferente da Coronet, pelo 4º ano ela já estaria produzindo alguma coisa. A Franton e a Picual tendem a ser um pouquinho mais atrasadas, né? Viu? Rafael, de ano para ano você consegue ver que a sua produção está aumentando, vocês estão conseguindo, manter, né? E esse projeto de expansão, como é que você vê? Então, tirando agora a safra 2019, que foi a maior safra do estado, aquele boom de produção, a gente sempre veio numa crescente, sabe? Então, depois de 2019, normal, depois de uma grande safra, né? A gente teve uma queda um pouquinho mais significativa na produção, em 2020, né? E esse ano já recuperou bem, assim, né? Já foi uma produção melhor do que a gente estava esperando, quando a gente estava nessa época agora, eu digo que é uma época um pouquinho complexa, assim, delicada de si no campo, porque a gente já não vê mais as flores nas oliveiras e vê muito pouco das bolinhas ali que fecundaram e vão virar azeitona, né? Então, é uma época delicada, a gente tinha isso no ano passado, achando que não ia dar uma produção tão boa, mas superou as expectativas para esse ano e, ao que tudo indica, para o ano que vem vai ser ainda melhor. Então, tem todo um lado de questão de melhora do manejo, mas também tem as árvores ficando mais velhas, né, se adaptando melhor, e também áreas que a gente plantou no passado e que agora vão dar a primeira produção, né, tudo isso soma para uma produção maior. Mas agora, de momento, a gente está querendo esperar mais algum tempo, assim, mais algumas safras, para realmente tirar algo mais conclusivo sobre as variedades corretas, os locais de produção, né? Então, para a gente não querer ser muito afobado agora, não, vamos plantar mais e mais dessas variedades, a gente quer esperar, porque a gente tem bastante coisa em andamento de pesquisa, muita coisa boa, que tem mostrado resultado bem positivo, e então daqui a alguns anos a gente vai conseguir fazer uma coisa muito melhor do que quando a gente fez há 10 anos atrás o nosso primeiro plantio, né? Ah. Rafael, a gente sabe, para quem... Somente a mulherada adora essa garrafa. Você sabe que mulher é puro design, né? Rafael, me fala uma coisa. Para você garantir o que está aqui, você acompanha desde da colheita. Como que é a colheita de vocês? Como que é todo esse processo para você garantir essa qualidade aqui, Rafael? Como é que é? Durante o ano, eu sempre acabo me envolvendo, durante o ano normal, na parte da indústria, da venda do produto, do processo. O campo eu não me envolvo tanto, mas eu vou constantemente ao campo, ver como estão as oliveiras, principalmente nessa época agora que a gente já começa a se organizar para a próxima safra, né? A gente precisa ter uma ideia de quanto vai produzir. E aí, sim, quando inicia a colheita, eu me tranco dentro da indústria e fico lá até acabar, né? Digamos assim, o meu envolvimento com a parte da extração é direto, né? Da parte do recebimento da fruta até o invase, a comercialização, fica tudo sob o meu controle. E isso é uma coisa que eu digo que eu sou muito chato, mas o resultado da minha chatice a gente vê hoje na questão da qualidade do... Rafael parou de falar? Rafael, tá na conexão, meu anjo. Rafael? Rafael, cadê o Rafael? Rafael, você parou aí de falar. É a sua conexão. Tá, Rafael? Rafael caiu, vamos convidá-lo? Saiu? Saiu. Adicione aqui. Ele deve ter caído. Ele vai voltar. O que eu falo? Ale. Deve ser problema de conexão. Uhum. Gente, só um pouquinho, que o Rafael tem coisa muito bacana para falar para a gente. Tá?
Não, Ele pode estar com problema de conexão lá. é. É. Vamos lá. Acho que caiu a linha dele. Judiação. Vamos lá, vamos esperar, porque Rafael tem coisas muito lindas, maravilhosas ainda para falar para vocês, tá? Deixa eu ver. Cadê nosso querido Rafael? Olá. Ainda não. Tá, só um pouquinho, gente. Pode ter caído a linha Olha lá, dele manda lá. um convite, ó. João Paulo, acho que ele foi para outra ele. Olha lá, manda um novo convite. Tá, vem lá. Vamos lá. Vamos ver. Cadê Mas nosso... você vê se ele está com linha. Ai, oi, amor, que bom. Caiu a Então, linha vamos aí? entrar agora. Ah, Vamos. caiu Tá a bom. internet aqui, desculpa. Não, imagina. Rafael, vamos lá, porque eu ficaria a noite toda com você. Eu tenho que selecionar, tenho que resumir, porque você é um poço de conhecimento Então, já. vamos para o sabor. Me diga Obrigado, uma senhor. coisa, dos azeites que você tem algum especial assim que você queria chamar a atenção do público, como a Coratina? Porque são varietais formidáveis aí, né? Tá? Cada um a gente vê como é diferente do outro só pela questão da variedade, né? É diferente de outros produtos, né? Na questão do azeite, o que diferencia eles é só a variedade, porque o método de processamento, de elaboração é sempre o mesmo, né? Então, assim, a gente vê como cada uma tem o seu perfil sensorial diferente. A Coratina, esse ano foi a primeira vez que a gente fez o rótulo dela, né? Foi o lançamento. É um azeite muito intenso, né? Bem amargo e picante. Até não é tão comum se ver Coratina monovarietal, porque ela chega a ser até, às vezes, intragável, digamos assim. Né? Ela é muito boa para fazer blends com outros azeites, para ficar mais equilibrado. Mas a gente vê que no Brasil o consumidor ele tem uma tendência a querer consumir, assim como vinhos varietais, a consumir também azeites varietais, porque ele gosta dessa coisa de definir, tipo, eu gosto de tal variedade, sabe? Eu gosto gosto da Coratina por causa disso. Ele gosta de adotar uma variedade para si, né? É uma coisa cultural nossa aqui, que a gente já tem isso nos vinhos, mas a gente pensa que o lado do blend ele deve ser mais explorado também no futuro, né? Eu penso que a gente vai ter no futuro próximo uma linha que a gente explora mais a questão dos blends de uma forma mais selecionada, mais criteriosa. Porque existem blends de frutas e de azeites, né? Digamos assim. Hoje a gente faz um blend de frutas. Então, assim, Pergunta se ele vem tem a uma arbequina e a... preferida. sim, vem a arbequina e a arbusana do campo, as azeitonas estão misturadas e dali vai sair já um azeite blend de azeitonas. Mas existe o blend que a pessoa ela seleciona só um percentual já daquele azeite com o outro para chegar a um equilíbrio. Então vai uma parte além do só a pessoa está fazendo uma extração do azeite, né? Ela vai estar elaborando um azeite para chegar naquilo que ela julga ser o equilíbrio perfeito, que vai agradar mais pessoas, né? Então isso é uma coisa que a gente quer explorar mais no futuro, tendo novos rótulos, né? Olha, E, interessante. bom, que o Jorge perguntou do preferido, eu tenho uma tendência a gostar dos mais fortes, assim. Eu gosto de comida mais picante, mais amarga, né? Então eu gosto muito da Coronate, da Picual, da Coratina agora, que também é um azeite novo, né? Mas assim, no dia a dia mesmo, né? No cozinhar, preparar os alimentos, a gente prefere sempre o blend, que acaba sendo um azeite que não vai interferir tanto no sabor da comida, no preparo e tal, né? Na salada, que é como a maioria das pessoas acabam usando, né? E aos poucos a gente vai explorando os mais intensos, mais para finalizar um prato, assim, né? Cada um tem o seu momento, digamos assim. Rafael, agora vamos ao grande lançamento. Eu fiquei encantada.
Para quem não sabe, a Prosperato lançou, peraí, eu vou mostrar para vocês, a linha manjericão, limão siciliano, alho e pimenta. Agora, o que pouca gente sabe é que o Rafael criou um método, né, Rafael? Ele fez um método, pesquisou em cima do que a Itália faz há mais de 500, 400 anos, né? Como é que foi? Explica para o pessoal. Vamos explicar o manjericão. Fala para mim, como é que foi? Como é que você Uhum. faz esse manjericão? Então, o negócio dos azeites condimentados ou aromatizados, como as pessoas chamam, tem muita coisa que a gente vê no mercado que são a partir de óleos essenciais, né? Até lançar esse produto, que eu consegui chegar, digamos assim, no que deveria ser feito como mais adequado em questão de aroma, já faz pelo menos uns 4 anos que eu venho testando isso. Testando com diferentes origens de tempero e tal. Testei também com óleos essenciais no passado, mas não me agradou porque ficava um aroma muito artificial, sabe? Querendo ou não, aquilo ali não é natural. Então é uma coisa que a gente preferiu não fazer assim. É muito mais caro da maneira que é feita com ingrediente natural, sabe? Com a pimenta, com o manjericão, com o limão siciliano. Eles são mais caros de se comprar e o resultado tem um rendimento bem baixo. Mas o sabor é muito mais incrível, é muito mais assim, parece que você tá com a folha ali do manjericão na frente, né? E aí, assim, como o pessoal faz de uma maneira mais tradicional na Itália e tal, nesses lugares assim, eles pegam esse tempero e misturam com a azeitona numa proporção, né, que é um segredo de cada produtor, para se ter o resultado final. Nesse ano, como a gente queria experimentar como fazer, a gente pegou simplesmente o azeite e misturou com o tempero. Aí, assim, entra um pouco da parte do nosso segredo de processo produtivo disso, Sim, para sim. não simplesmente, tipo assim, não foi simplesmente jogar um manjericão dentro da garrafa do azeite, até porque senão ele ia estragar, né? Então a gente tem um processo que a gente consegue obter só o que tem de natural, de óleo essencial natural naquele tempero, e depois conseguir separar a matéria orgânica e a água, né? Que nem você pensar assim, se eu pegasse o manjericão desidratado, por exemplo, e jogasse no azeite, eu não ia ter o problema da água, mas eu ia ter o problema da matéria orgânica e também a maneira que o tempero é desidratado, ele ficaria com sabor um pouco de tostado, assim, sabe? Não ia ficar o cheiro fresco do manjericão. Teria outras maneiras de desidratar, como um processo de liofilização, por exemplo, mas ia tornar o processo muito caro. Então a gente preferiu fazer dessa maneira e depois que ele já está misturado com azeite, a gente faz esse processo para retirar o excesso de matéria orgânica, filtrar, tira a água também, e aí ele fica só com o óleo essencial que está presente naturalmente no manjericão, no limão siciliano, no alho e na pimenta, né? Tá aqui, né? Você tem essas produções na fazenda ou compra de algum produtor lá? Todos esses, com exceção da pimenta. A pimenta eu comprei de uma produtora em São Paulo. O resto eu comprei mesmo na Ceasa, na Ceasa de Porto Alegre. Tá. O manjericão a gente já viu que é possível nós mesmos produzirmos, né? Por conta do viveiro. Então vai ser uma coisa até mais interessante. A pimenta e o limão também dá para produzir, né? Na verdade, tudo dá para produzir. Só uma questão de, tipo, a gente fez uma tiragem pequena, porque a gente não sabia como é que ia ser a recepção do público. Felizmente, para minha felicidade pessoal, o retorno foi muito positivo, né? Mesmo gente muito sincera comigo disse que gostou muito, né? Que é uma coisa assim, não é simplesmente como eu pegar a azeitona, extrair o azeite e o que saiu dali é aquilo, sabe? Não tem como dosar um sabor. Agora, quando a gente está falando de misturar um tempero, tem o meu paladar, que daqui a pouco para mim tá bom, mas para outra pessoa pode estar muito forte, para outra pode estar muito fraco, né? Então, assim, também não tem como agradar todo mundo, mas a gente tentou, nessa proporção, tentar chegar numa coisa que agradasse a maioria, né?
Então, a gente ficou bem feliz com esse resultado. Por exemplo, agora aqui no nosso estoque já está tudo esgotado, a gente só tem um pouco do diário em estoque, né, que mostra, a gente já fez 2 ou 3 vezes novas tiragens e já esgotou. Então, a recepção foi muito boa, muito positiva mesmo. E a gente quer fazer mais. Talvez agora a gente vai fazer também as miniaturas, as garrafas menores, porque as pessoas ainda têm a dúvida se vai gostar ou não, e a gente quer fazendo uma porção menor, um kitzinho para a pessoa provar, né, e descobrir daí o sabor. Olha, eu sou o que chama de purista. Eu gosto de um azeite puro, forte, amargo, picante, né? Mas eu degustei e adorei, viu, Rafael? Achei assim, Que bom. Está sendo um grande sucesso, Rafael. um grande O público sucesso. está Feliz. gostando muito. Tá gostando muito, Rafael. E quando eu digo que você procurou chegar num método italiano, né? Porque o italiano é que faz isso, gosta de macerar, né? Junto, o pessoal fica encantado e gosta. Eu dou para degustação aqui, sabe? E o pessoal tá gostando Sim. muito. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Já é, né, Rafael? Já é. O retorno é bom, né? Já é. Para a próxima safra, eu quero tirar algum dia mais. Porque assim, esses azeites eles têm que ser feitos com um azeite mais suave, para não interferir no sabor. Então, a base desses azeites é um azeite de arbequina bem madura. Então, eu quero ver se agora para a próxima safra, num dia com a arbequina mais para o final da safra, eu vou testar fazer junto com a azeitona. Né? Porque assim, antes eu não tinha nem ideia da proporção. Agora, como a gente sabe a proporção para o azeite, a gente consegue fazer um cálculo para proporção de fruta, né? E aí o resultado fica até mais, assim, melhor ou pior a gente não sabe, né? Vai ficar diferente e a gente quer testar já para a próxima fase. Não, só vai ficar bom, não tem dúvida. Vai ficar excelente, viu? Vai ser muito bom. Tenho certeza que todos vão gostar. Eu queria falar uma coisa de vocês para o público, que quem vai passear no Rio Grande do Sul, na BR-290, em Caçapava do Sul, BR-290, quilômetro 327, né? A Prosperato tem uma loja lindíssima, lindíssima, gente. É fascinante. Rafael, conta aí como é que surgiu, se tem café, se não tem, como é que é essa loja aí? Então, lá em Caçapava do Sul, que eu disse que foi onde a gente começou mais a nossa história da produção, esse olival, por coincidência, estava bem na beira da rodovia, bem na beira da 290. E aí a gente, na época, buscou uma área próxima, né, bem próxima, tá, cerca de 500 metros, para construir o lagar. E assim, coisa da empresa, sempre buscar uma coisa mais próxima da rodovia, por facilidade de acesso e tal. A gente começou a construção em 2015 dessa loja, em frente ao lagar que já existia, só que ele estava bem na beira da rodovia. Por que a gente foi fazer isso então? Porque as pessoas viam as oliveiras, viam lá o outdoor do azeite e batiam na porta da indústria para comprar. E era muito seguido, era praticamente todo dia isso acontecia e a gente, não, tem uma coisa errada aqui, a gente tem que, digamos, se organizar, né? A gente já queria expandir o espaço da indústria para ter mais local de estoque, né? Então, em frente àquela indústria que a gente tinha, a gente construiu um prédio de pedra, de basalto, ficou bem bonito, e aí, digamos assim, 1/3 dele a gente deixou para a loja e o restante para a indústria. E aí, assim, uma coisa que a gente via, bom, vamos fazer uma loja, né, tipo boutique, da marca do azeite, né, para a pessoa não simplesmente chegar aqui e achar que é qualquer produto, né, essa loja ela tem que ter a cara da qualidade do Prosperato. Era isso que a gente pensava, né. Então, acabou sendo uma coisa que para nós, de forma muito surpresa, assim, positivamente, lógico, que ali hoje é o principal ponto de venda do nosso azeite, né? Muito mais do que mesmo nas revendas, na internet. Ali, apesar de não ser a rodovia mais movimentada do Rio Grande do Sul, passa muita gente ali, muita gente que já conhece o produto, ou passa porque quer adquirir, porque alguém encomendou. Então, acabou ficando um ponto de venda assim, muito importante para nós.
E a gente vê que tem muito aquele lance do cliente, tipo, gostar de comprar lá, porque ele sabe que ele está comprando no quilômetro zero, digamos assim, sabe? Então a pessoa, ela valoriza isso e, tipo, dali até Porto Alegre dá quase 3 horas e volta e meia a gente escuta de clientes, tipo, saí de Porto Alegre só para vir aqui comprar o azeite de vocês. Claro, né? Tem toda a viagem, tem a estrada, mas a gente vê muito como as pessoas gostam, né? Mas, a maior parte das pessoas que param lá são pessoas, né, de Porto Alegre que estão indo viajar. É uma estrada que vai aí para o Uruguai, para a Argentina, vai para outras cidades grandes do estado, então acabou virando um ponto de referência assim na rodovia para comprar os nossos azeites. E aí, claro, depois não ficou só com os azeites, a gente tem muito produto bom na nossa região, né? Muitos vinhos, espumantes, cerveja, chocolate, queijo, tem de tudo, né? É um empório onde o principal produto é o azeite de oliva e também as nossas mudas de oliveira, a nossa pecan, que também é um produto novo que a gente tem, produção própria. Então, aos poucos, a gente vai incrementando aquela loja, que para nós é um ponto muito importante, e que agora também a gente já tem projeto para uma construção de uma outra loja aqui mais perto de Porto Alegre, daí para atender esse público que viaja pela 116. A gente tem um projeto ali que, se tudo der certo, no ano que vem já vai estar bem encaminhado. Já estamos Olha que bacana. finalmente. Que bacana, Vai ser Rafael. bem legal. Eu passei aí há uns 7 anos atrás na loja. Quantos anos tem a loja? Então foi bem no início. Bem no Talvez não tenha sido início, tanto tempo. Foi 2015 a gente estava com ela aberta, assim. Então foi nessa Final de época que eu 2015. passei, porque ela era recente, né? Eu lembro. Uhum. E eu já achei linda. Imagina hoje como está, né? Adorei, fiquei encantada. A gente tem na frente da loja 2 oliveiras centenárias. Esse ano elas estão carregadíssimas de fruta. É a primeira vez que elas vão produzir. Que varietal que são aquelas duas? Não, aí está, a gente não sabe. Tá. E como a gente não sabe a origem delas, né? Uma delas a gente desconfia que seja a Frantoio. A gente desconfia, a gente não tem certeza. Né? Teria que fazer um DNA aí, né? Para ver o pai, Isso. Existe esses bancos de germoplasma na Europa, tem um bem famoso na Espanha, que é possível enviar a folha ou o caroço da azeitona para fazer a identificação genética, né? É uma coisa que a gente vai fazer, porque tem muita oliveira centenária aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas não sabem a variedade, e até existe assim uma crença da nossa parte da produção de que por elas estarem há muito tempo aqui, é possível que essas árvores muito velhas tenham sofrido alguma mutação genética para se adaptar e perpetuar a espécie. Então, é uma coisa que nos chama a atenção, que daqui a pouco é uma variedade que se adapta ao nosso clima e é mais interessante para uma produção, né? Então, a gente também está de olho nisso. Elas são árvores muito bonitas para a decoração da loja, mas também tem esse lado da pesquisa por trás, né, que nos chama bastante atenção. São suas hosters. Elas nos recebem muito bem, aquelas 2 oliveiras, viu? É verdade. E eu ia te falar o seguinte, para a gente, porque como eu disse, nós passaríamos muitas horas, muita informação. Rafael, hoje a gente sabe que você tem uma boa produção. Como é que você vê o superintensivo do Chile hoje, que compete aqui com os produtores? Como é que você vê isso? Isso é uma coisa que tem, assim, bem forte no Chile, assim como está se espalhando na Europa também, em lugares até que não se achava que ia ter, por exemplo, mesmo na Itália, né, que é muito forte com as suas próprias variedades, já tem muito plantio superintensivo de arbequina no sul da Itália. Assim, o que eu vejo disso é que tem muita coisa sendo feita dessa forma para atender uma demanda por azeite que é muito grande no mundo inteiro, né? Isso falando de azeite, assim, de volume mesmo, né? Já com uma qualidade maior, é um pouquinho mais complicado para se ter no superintensivo. Tipo, não impossível, né? Tem muito produtor fazendo azeite bom do superintensivo, mas também fica limitado a poucas variedades, né? Principalmente arbequina, arbosana e coronês. São justamente as variedades que a gente tem mais plantado no Brasil,
porque, digamos, na nossa ansiedade de ver se o negócio ia dar certo, são as variedades mais difundidas no mundo e as mais precoces. Então, entende-se que se não fosse possível produzir com elas, talvez não seria com nenhuma, digamos assim. Hoje, o que eu vejo é que elas foram, assim, digamos, a porta de entrada para a gente descobrir outras variedades, né, como, por exemplo, a picual, a frantoio, a própria coratina. São variedades que não são possíveis de serem cultivadas de maneira sustentável no superintensivo, né, porque elas têm um crescimento totalmente diferente da arbequina e da coronete. Então, a gente tem que pensar em explorar mais esse tipo de variedades que o consumidor vai querer consumir, não só pelo sabor, mas por ser daquela determinada variedade. Esse é um movimento que a gente está vendo que está acontecendo bem forte no mundo do vinho, né? Estão explorando variedades aí que às vezes nem é tão produtiva, mas ela é diferente. Pronto. E o consumidor quer sempre provar coisas diferentes, quer provar aquela variedade diferente. E a gente vê que isso está acontecendo no mundo do azeite também, né? Então, assim, vejo, a gente não tem bem uma competição, assim, né, de dizer, meu concorrente, claro, todo mundo quer buscar o seu espaço no mercado, mas eu vejo que se difunde hoje de conhecimento sobre o azeite, a gente tem que ficar mais preocupado como é que a gente vai atender toda essa demanda de novos consumidores, porque cada vez mais as pessoas vão estar preocupadas com a saúde, vão estar tendo acesso à informação, vão estar deixando de consumir um óleo vegetal de menor qualidade para consumir azeite de oliva, até que vai chegar num azeite de oliva premium, de melhor qualidade, e com isso o consumo vai aumentar muito, né? Então, assim, dessa maneira mais ou menos que eu vejo, assim, né, do mercado hoje de azeite, né? Você comentou mesmo do Chile, né? O Chile tem azeites fantásticos, né, que chegam muito bem aqui no Brasil também, mas, claro, cada um tem o seu lugar no mercado, né? Assim como o vinho, o produtor de vinho brasileiro não deixa de vender o seu vinho só por causa do chileno, né? Cada um tem o seu espaço, digamos assim. Tá certo. Rafael, a mensagem para o consumidor. Por que usar Prosperato na sua mesa? É tudo seu. Bom, eu sempre digo que é um investimento para a saúde. Assim, a gente não costuma ver os resultados no longo prazo desse tipo de coisa que a gente faz, mas é que não tem erro, né? Tudo que o azeite tem de bom para se autopreservar, você imagina, ele é um suco de azeitona que só não estraga porque ele tem tanto antioxidante natural da azeitona que ele se autopreserva. Então imagina, se eu colocar isso para dentro do meu corpo, vai ser a mesma coisa para as minhas células, né? Ou uma grande parte disso. Então eu vejo dessa forma. Claro que quanto mais a pessoa consumir o azeite, é melhor para a sua saúde, mas principalmente substituir outras fontes de gordura pelo azeite de oliva, né? Então, assim, coisas que a gente tem na nossa cabeça, pela nossa cultura aqui, que não faz sentido, né? Dizer que não pode cozinhar com azeite. Tipo, se for parar para pensar nos povos do Mediterrâneo lá, os caras só têm azeite, né? Como é que eles não vão fritar com azeite? Eu nunca vou me esquecer de uma palestra que eu fui com uma senhora grega, disse que até os 18 anos dela, ela nunca tinha visto manteiga. Não é nem provada, ela nunca nem sabia que tinha, sabe? Só azeite de oliva. Então, tipo, vai ver como é que é a saúde desse povo aí. Claro, outros alimentos muito bons, mas tudo na base da principal fonte de gordura que a gente pode ter, que é o azeite de oliva, né? Então, isso com certeza é uma coisa que é um investimento para a saúde. Eu vou falar bem do nosso produto, né, para as pessoas consumirem o Prosperato, mas muitos azeites que tem hoje no Brasil, né, com essa qualidade, a pessoa vai estar fazendo esse investimento para a saúde e com certeza não vai se arrepender, né? Às vezes a gente gasta mais até numa garrafa de vinho que não dura uma noite. A garrafa de azeite pode durar até um mês e não vai fazer mal, né? É isso aí, você falou bem, tá? É isso, Rafael, né? pode falar, Jorge, tudo bem? Tem mais alguma coisa para você perguntar? Tem? Não, o tempo, Tá. Rafael, o tempo já está acabando. A gente agradece muito a tua participação. A gente só tem a informar que aqui no cantinho a gente tem praticamente todas as tuas marcas. A gente só não tem, por enquanto, a Coratina e a
a portuguesa... A galego, frantoio, né? Tá bem? Vamos Mas logo vamos ter. Nós temos os 4 saborizados, nós temos a picual, nós temos a coratina, nós temos a arbosana arbequina. De Brasília, quem quiser está aqui para degustar e experimentar. Tá. E logo vamos ter a coratina e a galega. Tá bom? Obrigado. Rafael, obrigada, viu? Boa noite. E continue assim. Com essa coragem, viu? Com essa obstinação, tá bom? Obrigada, nós que agradecemos. Um abraço, viu? Boa noite. Tchau. Tchau. Olá. Tchau, um abraço. Boa noite. Abraço, querido. Lá? Pode ir. E obrigado a todos que participaram. Exatamente. Tá?